Oi gente, eu sou a Duda e hoje eu vou compartilhar com vocês todas as leituras que eu fiz no mês de novembro. Novembro foi um mês muito bom de leituras, vou conversar um pouquinho sobre cada um desses livros que eu li no mês passado, naquele estilo mini resenhas que vocês já conhecem. Mas vou começar aqui com um livro que eu li a convite do autor, que é o Leandro Pileggi. Se você me acompanha há mais tempo, você provavelmente já o conhece. Eu já li 2 livros do Leandro Pileggi aqui no canal, que foi o Noah, um thriller psicológico, e o livro Isaac D, um livro de fantasia bem legal com algumas reviravoltas. Ambos já tem vídeo aqui no canal e o autor me convidou para ler desta vez uma novela na verdade é um conto um pouquinho maior e um pouquinho menor que um romance, uma novela de 100 e poucas páginas que está disponível no Kindle Unlimited para quem assina, ou claro, caso você queira comprar na Amazon, lembrando que os links de tudo que eu mencionar vão estar aqui embaixo. Essa é uma história que está concorrendo, inclusive, ao Prêmio Kindle de Literatura, que é A Divina Comédia da Revolução. Eu li aqui no meu Kindle, estou com ele aqui aberto, fiz algumas marcações, por isso que eu peguei. Mas eu vou deixar a capa aqui ou aqui em algum lugar para vocês verem. E esse é um livro bem doido, mas aquele doido muito bom. Eu adoro livros meio malucos, tipo, exemplo Douglas Adams, aquele tipo de comédia maluca que o autor coloca ali no meio da história. E nesse aqui a gente tem um personagem, né? Começa com um personagem chamado Carlos Daniel, que não é boa pessoa, nunca foi boa pessoa. Ele sempre foi aquele serzinho meio desprezível que só pensa em si mesmo. Então ele sempre soube que iria para o inferno quando morresse, né? Ele nunca teve ilusões a esse respeito. Até que isso acontece, ele vai para o inferno. Só que quando ele chega no inferno, não é absolutamente nada como ele imaginava por lá. E essa parte da ambientação do inferno que o autor fez aqui é muito interessante. Eu acho que eu enxergo também como uma sátira o livro inteiro, sabe? Os personagens têm esse tom assim meio cômico, maluco. Aliás, a voz deles é bem legal, né? A forma como o autor desenvolve essas relações ali dentro do inferno. E também aqui temos muita influência da Divina Comédia, de Dante Alighieri, obviamente, né? Já diz o título, A Divina Comédia da Revolução. E aí, quando esse personagem chega lá, o Carlos Daniel, ele percebe que algo muito esquisito tá acontecendo ali. Como assim o inferno é dessa forma como ele o encontra? E aí um dos personagens vai contar a história do que aconteceu com o inferno, e o personagem vai passando aí por uma grande revolução que ocorreu há vários anos, passando pelos 9 círculos do inferno. E aí pegamos a estrutura da Divina Comédia, né? Quem leu a Divina Comédia muito provavelmente vai identificar aí várias coisas. Eu ainda não li a Divina Comédia, mas é um livro que eu quero muito ler. Nessa parte entra toda aquela ambição do ser humano, as estratégias boladas para conquistar determinados locais, em personagens nem um pouco normais, afinal de contas todos eles estão no inferno. Mas o que será que aconteceu com os demônios do inferno? Ali só tem seres humanos governando? Será isso mesmo? Então tem assim uma pegada bem engraçada, eu ri realmente lendo esse conto. E ao contar a história da revolução que aconteceu ali naquele ambiente do inferno, nos 9 círculos do inferno, ele vai contar talvez uma revolução dentro da revolução que ocasionou o que aconteceu hoje. Tem um quote bem interessante, uma citação bem interessante no livro que vai resumir muito bem. Ele diz aqui no livro que o tempo é um eterno arco, tudo que foi ainda será. A revolução é um estado permanente de translação. Quando uma revolução termina, outra imediatamente começa. As revoluções são infinitas. Então é aquele conto curtinho, mas muito interessante e com bastante identidade também. Quem tiver interesse nesse conto, nessa novela, dá uma olhada que eu vou deixar o link aqui embaixo. Já adianto que eu gosto muito da narrativa do Leandro. Ele foi realmente aprimorando cada vez mais, desde Noah, que já é uma história bem legal, né? Thriller psicológico, eu adoro, com alguns mistérios, um toque meio Lovecraft. Passando por também Isaac D, um livro de fantasia com reviravoltas, fantasia urbana, e agora com a Divina Comédia da Revolução. Bom, então agora vamos partir para os outros livros deste vídeo que não são digitais, né? Esse é ali no Kindle, os outros eu estou com eles aqui numa pilhinha. Realmente foi um mês bem legal, né? Nem imaginava ler tanto em novembro. Vou começar com as leituras natalinas do mês de novembro. Sim, eu já comecei a ler livros natalinos em novembro. Um deles foi o livro que eu sempre quis ler, O Estranho Mundo de Jack, do Tim Burton. Foi o Tim Burton que escreveu e também que ilustrou este livro. E tá muito lindo. Claro, é uma história infantil, então é muito rapidinho de ler, mas eu fiquei já admirando o tempo inteiro essas imagens. Por sinal, também são do diretor, né? Ele que ilustrou
uma mais linda que a outra. Eu sempre fui apaixonada pela história do Estranho Mundo de Jack, como ele une o macabro do Halloween com a magia e a felicidade do Natal. Claro, com algumas consequências aqui que não são as imaginadas pelo Jack, já que ele está acostumado com o mundo do Halloween, né? Ele está acostumado com a cidade do Halloween. Eu adoro esse toque bizarramente delicioso que o Tim Burton coloca nos seus filmes, e aqui no caso, nessa história do Jack. Ele não chegou a dirigir o filme, porque ele estava trabalhando, acho que em Batman na época, né? Ele dirigiu o primeiro e o segundo Batman, aquele com o Michael Keaton, que são filmes que eu adoro. Porém, foi ele que criou a história do Estranho Mundo de Jack, passada aqui neste formato lindíssimo, para que você leia junto com a criança. Inclusive li com o meu sobrinho, fazendo alguns ajustes aqui e ali. Afinal de contas, ele vai fazer 3 anos agora, no mês de dezembro. Mas, gente, é aquela história deliciosa com um toque macabro que se passa no Natal, né? Ou melhor, na Terra do Natal, entre a Terra do Halloween e a Terra do Natal, já que Jack descobre esse local mágico bem diferente daquele lar tenebroso que ele sempre tem, e ele está bem entediado com a questão do Halloween e quer uma mudança em sua vida. Tem uma parte aqui que é aquela música maravilhosa cantada pelo Danny Elfman, cantada e escrita, né? Eu adoro o Danny Elfman, que tem a lua atrás. Deep inside of these bones, an emptiness began to grow. Olha que coisa linda! Eu confesso que agora com 2 luzes na minha cara fica mais quente do que antes quando eu ligava só uma luz. Então vou prender novamente aqui. Esse vídeo vai ficar estranho. Cabelo solto, cabelo preso. Cabelo solto, cabelo preso. A outra leitura natalina que eu fiz foi o livro Esquecer o Natal, do John Grisham. Este é um livro muito rapidinho de ler. Quem conhece o John Grisham muito provavelmente sabe que ele escreve thrillers jurídicos, livros com mistério, suspense, reviravoltas, histórias, casos no tribunal, também com algumas conspirações ali no fundo acontecendo. Inclusive o meu favorito é A Firma. Eu adoro aquele livro. Eu lembro de ler e ir correndo assistir ao filme com o Tom Cruise na época. Realmente muito bom. E por sinal ele tá até em promoção na Amazon, gente, esse. Mas enfim, voltando aí ao assunto, Esquecer o Natal é um livro bem atípico do John Grisham. Não é algo que ele estava acostumado a escrever. É uma história leve, cômica, que inclusive ganhou adaptação para os cinemas com o título Um Natal Muito, Muito Louco, que eu ainda não assisti, mas pretendo assistir. Aqui nós temos um casal que resolve simplesmente pular o Natal. Eles querem esquecer o Natal. O nome em inglês do livro eu acho que é Skipping Christmas. Seria realmente pular o Natal. O Sr. Crank percebe que eles gastam muito dinheiro no Natal. Rios de dinheiro no Natal. Ele faz umas contas aí e percebe que o dinheiro escorre pelo ralo e que basicamente não sobra nada pós-Natal. E já que a filha deles foi fazer um trabalho voluntário em outro país e não vai estar com eles no Natal, eles simplesmente resolvem fazer algo diferente naquele ano e pular o Natal, investir o dinheiro que eles gastariam no Natal, inclusive menos dinheiro, numa viagem que eles vão fazer para o Caribe, enfim, ficar no mar, sol, em contraste com aquele clima de neve, né? Já que eles estão aqui, eu esqueci em qual cidade é, mas é uma dessas cidades dos Estados Unidos, mais para o norte, imagino que está bem gelado. Só que não vai ser algo tão fácil assim para eles simplesmente desistir das tradições. A gente tem, claro, tradição de fazer e comemorar Natal, mas nos Estados Unidos isso é muito forte, especialmente nessas comunidades, ruazinhas pequenas, e aqui nessa rua é um acontecimento. Eles fazem competições, todas as casas são extremamente iluminadas, extremamente enfeitadas. Então não vai ser assim tão fácil simplesmente ser o vizinho rabugento, digamos, do bairro que não quer comemorar o Natal. Já que ele não vai fazer o Natal, ele resolve não se envolver em absolutamente nada que tenha a ver com o Natal. Então é um período que as pessoas pedem doações de Natal, e aí entra essa questão complicada, porque ele não quer doar, ele não quer simplesmente se envolver em nada com o Natal. E as pessoas, os vizinhos, passam a julgar um pouco, e eles passam por poucas e boas aqui. Então é realmente aquele livro mais cômico, mais leve. E claro, como a história de Natal que se preze, vai ter aqui no fundo toda aquela questão do espírito natalino e sim das coisas boas que vem com o Natal, né? Da união e da parte boa ali de se comemorar o Natal. Enfim, é daquele livro levinho mesmo, gente, só pra entrar no clima de Natal. Basicamente foi isso que eu procurei nesse livro. Não estava visando
precisando nenhuma história assim que me arrebatasse, sabe? Mas algo bem leve assim para se ler na época do Natal e divertido. Então isso é o que o livro oferece, além de ser uma história muito, muito rápida de ler. Eu gostei muito dessa edição da Rocco, viu? As páginas dela são muito boas, não são páginas brancas como algumas pessoas não gostam, mas eu nem me refiro a isso. A textura da página em si, sabe? É uma textura bem gostosa e ele tem alguns detalhezinhos do livro que eu achei muito lindos, sabe? Detalhes em verde, enfim, que entra no clima aqui da história. Eu gostei demais, eu nem esperava tanto assim da edição, foi muito baratinho, eu comprei acho que por R$12 na Amazon. O livro tá uma fofura, olha só, aqui é o capítulo 1, alguns detalhezinhos aí em verde sempre em todas as páginas. Então, pra quem tá aí buscando uma leitura rápida de Natal. E também leitura do mês de novembro, no caso, para mim, uma releitura extremamente especial, A Sombra do Vento, do maravilhoso Carlos Ruiz Zafón, dos meus livros favoritos da vida. Aqui nós temos uma mescla de gêneros literários incríveis, como suspense, mistério, drama, comédia, romance, com muitas reviravoltas, muitas coisas escondidas que o autor vai liberando aos poucos neste quebra-cabeça delicioso. Zafón realmente criou aqui uma obra-prima literária com personagens marcantes. E para melhorar tudo, uma história com muitas ramificações, tanto nesse livro, mas pelo fato dele fazer parte de uma série e este todo aí formar o cemitério dos livros esquecidos, que é inclusive essa biblioteca labiríntica maravilhosa que poucos detêm o conhecimento de realmente existir. É uma coisa extremamente misteriosa e o protagonista deste livro tem acesso, até que ele encontra um livro nesta biblioteca chamado A Sombra do Vento e fica fascinado por este livro. Porém, ele descobre que alguém vai queimando os livros deste autor que ele tanto amou. Isso é apenas o início de uma trama aí com muitos segredos, traições, mentiras e, claro, reviravoltas e aquele toque macabro bem próprio de Zafón. Eu já fiz vídeo sobre esse livro no canal, quem quiser dar uma olhada, eu mantive o vídeo praticamente inteiro sem spoiler e quando eu começo a falar spoiler, eu menciono o início dos spoilers, então se você ainda não conhece ou quer saber um pouquinho mais sobre A Sombra do Vento, dá uma olhada no vídeo. Esses próximos 3 livros foi engraçado, porque eles meio que se conectam de determinada forma, mas não foi nem um pouco proposital. Eu li os 3 em sequência e aí eu percebi essa coisa específica, esse tema específico que os 3 contêm. E eu achei bem curioso, realmente uma coincidência, eu tê-los lidos assim um depois do outro, em sequência, e eles realmente repetirem a questão que é a ameaça nuclear. Sim, a bomba atômica, o medo da ameaça nuclear, o medo de uma bomba explodir e acabar e dizimar com o mundo, que era algo muito constante na Guerra Fria, né? Então vamos lá para esses livros que têm este tema em comum. Um deles, então, é o Agatha Christie do mês de novembro. Um Destino Ignorado foi um caso inédito para mim, eu nunca tinha lido esse livro, e ele vem com essa premissa do desaparecimento de vários cientistas famosíssimos. E aqui estamos na década de 50, simplesmente vários cientistas estão desaparecendo sem deixar rastros, é um grande mistério, e o governo britânico, a parte do serviço secreto, começa a investigar isso, e eles temem que eles estejam indo para trás da cortina de ferro, que eles estejam sendo utilizados ali para talvez criar uma grande ameaça nuclear. Tanto é que o personagem que desaparece e dá início aqui a essa história é justamente um cientista nuclear. Então é uma história de Agatha bem diferente daquelas com ação, espionagem, aventura, algo que a gente não associa tanto a Agatha Christie, mas que ela também adorava muito fazer de vez em quando, né? Porque tem alguns livros que se assemelham bastante a esse aqui, como por exemplo A Aventura em Bagdá, os casos do Tommy the Tuppence, que também tem muita ação e aventura. Eu realmente curto bastante essa pegada mais aventura cômica que a Agatha Christie trazia em alguns de seus livros, e esse aqui é um livro bem único, assim, em vários aspectos, por mais que ele seja similar a outros nesse quesito aventura, ação e espionagem, ele também tem alguns aspectos bem únicos. Falei um pouquinho mais sobre isso no vídeo que saiu aqui no canal, mais um vídeo que eu também mantenho quase todo sem spoiler. Quando eu começo os spoilers eu aviso, então caso você queira saber um pouquinho mais sobre Um Destino Ignorado, dá uma olhada, eu vou deixar o vídeo nos cards aqui em cima. O outro livro foi então Novembro de 63, um dos meus grandes favoritos do ano e de Stephen King, né? Aqui nós temos uma história com viagem no tempo, o personagem está em 2011, mas ele descobre que ele consegue voltar para 1958, para um momento específico de uma hora específica, e aí ele vai voltar ao passado para tentar impedir o assassinato de John Kennedy. Porém, aqui estamos falando de viagem no tempo, então existem aqui algumas regras específicas que ele vai aprender a lidar, como por exemplo o fato do passado não querer ser mudado. E aí tem alguns mistérios aqui ao longo da história. Ele realmente é uma história que une aqui essa parte meio ficção científica da viagem no tempo,
com uma parte também de suspense, algumas coisas que se repetem ao longo do livro inteiro. E em meio a tudo isso, a gente tem um personagem incrível. Eu realmente amei o protagonista desse livro, esse personagem do Jake Epping, do Stephen King. E ele volta então para a década de 50 e o autor faz um trabalho extraordinário em realmente mergulhar o leitor nesse momento, sabe? Você se sente ali naquelas ruas, andando com o personagem e passando por todas as dificuldades que ele iria enfrentar entre um contraste em 2011 para a década de 50, né, gente? Então é muito bom em vários aspectos. Mas eu vou fazer um vídeo só pra ele. Eu sei que eu tô devendo alguns vídeos aqui no canal que eu me dei conta que acabei não fazendo. Ah, sim, eu não mencionei, mas é claro que existe aqui a questão da ameaça da bomba atômica, né? Estamos falando aqui dos Estados Unidos dali no começo da década de 60 também, com a questão da Guerra Fria. Então tem determinados momentos aqui que as pessoas, a população está com um medo muito forte, porque era algo que realmente era vivenciado naquele período, né? Então o personagem inclusive já sabe que não vai se concretizar, né? Que as pessoas não precisam temer por isso, já que ele vem do futuro, mas as pessoas que estão ali ao seu redor não sabem disso. Então existe realmente essa ameaça constante aqui. E daí o próximo livro, que também tem esse tema, é o que mais tem esse tema, né? É o tema. Porque eu estou falando de Um Cântico para Leibowitz. Esse é do autor Walter M. Miller Jr. E eu tô com essas duas edições aqui porque essa aqui é a capa antiga do livro e essa é a capa nova do livro que a Aleph lançou. E é uma ficção científica pós-apocalíptica, justamente por conta da bomba atômica, desse medo da ameaça nuclear que era muito constante ali na década de 50, 60. O autor escreveu esse livro, gente, em 1961, né, quando ele foi publicado, no caso, e ganhou o prêmio Hugo na época, que é um prêmio de ficção científica muito conceituada, é tipo o Oscar, né, da ficção científica, e é considerado ainda um marco no gênero. Ele é considerado um dos principais livros de ficção científica, literatura distópica e pós-apocalíptica. Então aqui simplesmente o mundo é devastado por conta aí dessas bombas que os governantes jogam uns nos outros, né, que era justamente esse medo no período. E aí fala muito sobre a capacidade destrutiva do ser humano, essa questão da ambição, dos jogos de poder, de simplesmente terem destruído a si mesmos e o mundo. E aqui as coisas precisam recomeçar. Então nesse livro nós temos um grande período de tempo, quase 2000 anos aqui se passam nessa história, e a gente vai entender como o mundo pode se reconstruir. Acima de tudo, né, sobretudo a questão de guardar o conhecimento, que é algo tão importante, né, o conhecimento adquirido. E aqui nesse livro uma ordem de monges vai deter este poder, né, de perpetuar e manter esse conhecimento intacto para que futuras gerações possam ter acesso a isso. Eu realmente sou apaixonada por esse tipo de ficção científica com muita crítica social, que refletem questões e medos e anseios de seu período, e esse livro faz isso extremamente bem. Quando eu terminei este livro, eu fiquei inclusive com a frase do Ray Bradbury na cabeça, né, autor favorito, que realmente se encaixa muito bem com essa história aqui. O Ray Bradbury falou que a ficção científica é uma ótima maneira de fingir que você está falando do futuro, quando na realidade está atacando o passado recente e o presente. E em plena Guerra Fria, o que o autor fez aqui realmente foi muito significativo, né? Então é um livro realmente muito bom. Ele tem sim algumas partes mais lentas e que você vai ter que ir pegando o ritmo, porque ele tem essas quebras de período, sabe? Então sempre quando começava um novo período, quando existia esse pulo no tempo para mostrar como as coisas estavam andando, eu ficava meio perdida na história até que eu me situava e mergulhava de vez. Então pra mim foi realmente daqueles livros de ficção científica maravilhosos, altíssimo aí no teor de críticas sociais e histórias interessantes para se conhecer. Bom, gente, é isso. Essas foram então as leituras de novembro, bastante coisa, né? Como eu falei pra vocês, foi um mês realmente muito bom e super interessante em vários quesitos, com muitas leituras incríveis. Loki tá aqui querendo sair, vou ter que levantar pra abrir a porta pra ele. Isso ele latindo agora porque ele queria descer pra latir pro cachorro vizinho, basicamente. Então vocês vão escutar agora no final desse vídeo, enquanto eu vou me despedir de vocês, o latido de Loki. Mas é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado de conhecer essas leituras, um pouquinho mais sobre esses livros. Conta aqui embaixo se você já leu algum desses livros, o que achou, ou se quer ler, vamos trocar uma ideia. E também me conta o que você leu no mês de novembro, quais foram as suas últimas leituras. Adoro essa parte de conversar com vocês nos comentários. Vou ficando por aqui. Se gostou, não esquece de curtir, se inscrever no canal. Beijo enorme a todos e até a próxima.